Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial para a prática clínica: o papel do ultrassom na avaliação das espondiloartrites. E o que você vai aprender no episódio de hoje? Qual a importância do ultrassom na avaliação de êntese? Quais as principais novidades sobre ultrassom apresentadas no Congresso Brasileiro de Reumatologia? Ênteses funcionais das mãos, por que são tão relevantes? Principais topografias para avaliação das ênteses, os scores mais utilizados e uma avaliação crítica sobre cada um, incluindo o MASEI, como e quando aplicar na prática clínica. Além disso, você vai saber como diferenciar a entesopatia mecânica e inflamatória pela imagem e muito mais. No episódio de hoje, um recadinho especial para você que nos acompanha aqui só no podcast aberto. Quem segue a gente no Instagram sabe que a gente tem o Rheumatize Exclusive, que é o nosso canal de podcast exclusivo para médicos. São episódios a cada 2 semanas. E além disso, nós temos a nossa The Rheumatimes, que é a newsletter, que chega semanalmente na sua caixa de e-mails, trazendo os últimos artigos publicados, sempre de uma maneira prática, didática, divertida, que só a Rheumatize tem. Então, se você quer ficar por dentro de todas essas novidades e não parar de se atualizar, basta se inscrever no link que está na descrição aqui do episódio. E se você já é inscrito, mas está com dificuldade para saber como acessar e ativar os episódios do Rheumatize Exclusive, tem o segundo link para você. Basta clicar que você vai ter acesso a um passo a passo super prático. E qualquer dúvida, pode mandar para a gente no direct lá no Instagram, que nossa equipe está disponível para tirar todas as dúvidas e te ajudar. Rheumatize sempre com você. Chega de conversa e bora pro episódio. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast de Rheumatize, agora diretamente do Congresso Brasileiro de Reumatologia. E eu tô aqui hoje com as grandes representantes de ultrassonografia reumatológica do país, a Karina Bofiglioli, Liciane Karine Luz. E aqui a gente vai trazer os pontos mais importantes, os hot topics do momento, em relação à ultrassonografia que foram apresentados aqui no Congresso. E acho que chamou muita atenção, que foi bastante discutido, foi a ultrassonografia da êntese. Então, primeira coisa que a gente queria saber, qual que é a importância da avaliação da êntese nas espondiloartrites e como que o ultrassom pode nos ajudar, Alice? Então, boa tarde, né, pessoal? A êntese, Rívica, ela tá assim o marco, né, da fisiopatologia ali das espondiloartrites, né? Tudo parece começar pela êntese, com o trauma e a inflamação vindo na sequência. E a imagem tem um papel marcante aí, central, na monitorização e no diagnóstico, né, das espondiloartrites. Na parte mais central com a ressonância, e o ultrassom ele se encaixa aí em poder acessar as articulações periféricas, né? E êntese é aquele local de inserção, né, do tendão, do ligamento, de aponeurose, da cápsula articular. Então, assim, a gente tem êntese em muitos locais, né, no corpo. E os ossos periféricos, os ossos longos, acabam sendo aí locais em que a gente consegue acessar de forma fácil com o ultrassom, e isso vai poder ajudar a gente, tanto no diagnóstico quanto também no acompanhamento desses pacientes no nosso dia a dia, né? Com certeza. Ainda mais se a gente conseguir fazer, né? Nós reumatologistas, já fazendo no nosso consultório, a gente vai conseguir agregar muito mais o nosso diagnóstico. E já de forma imediata, na consulta você já pode avaliar um local de queixa. Né? A gente sabe que a êntese, diferente do que a gente já tem o hábito de fazer um exame físico bem feito de uma articulação, infelizmente na êntese a gente não tem essa abordagem clínica tão precisa. Essa boa correlação, né, entre o exame físico então e eu a acho imagem. Que aí também é um ponto bem importante, né? Fora que a imagem vai agregar, né? Que a imagem vai agregar. Então, além dela ser, hoje em dia a gente ter, com tantas pesquisas e estudos, a gente vê tanta importância da êntese, saber tanta fisiopatologia dela e conhecer melhor a anatomia, mas infelizmente ainda o nosso exame físico ainda é um pouco precário em relação a essa avaliação. E até a gente teve uma aula, né, do McGonagall que falou mais detalhes em relação ao ponto de vista clínico da êntese. Karina, conta pra gente, assim, o que você achou da aula, o que a gente pode trazer aqui para nossa prática também. Então, Rivka, na verdade foram 2 aulas bem interessantes. A gente sabe que o Dennis McGonagall é um dos pioneiros no estudo da êntese, tanto na parte anatômica como também funcional. Tem estudos aí bem pivotais aí que foram dele.
E ele falou muito da questão do complexo ênteso sinovial e como que todo esse processo inflamatório, realmente, como a Alice falou, é a lesão alimentar, né? É um marco ali nas espondiloartrites. E mesmo a própria artrite, e até, né, nessa segunda aula que ele deu hoje, no dia 20, até a aula abordando o acometimento axial. Então, ele falou realmente das microênteses dos ligamentos, né? Quanto que a própria coluna e a região dos sacroiliacas são regiões ricas em inserções ali enteseais. E ressaltando sempre essa questão, dentro da artrite psoriásica, o acometimento de partes moles, e não tanto da osteite propriamente. E isso, para a gente que faz ultrassom, principalmente a aula de ontem, que foi mais focada na parte periférica, ele também abordou a questão das microênteses de mãos, a questão das ênteses funcionais, que hoje é um hot topic grande dentro da artrite psoriásica e também do ultrassom, né? E as ênteses maiores periféricas, como a Karine comentou, a gente tem uma certa limitação e um baixo poder discriminativo no exame físico, principalmente quando existe também componente mecânico, ênteses mais profundas, também pacientes com fibromialgia, por exemplo, têm topografias muito parecidas, né, de dor. Exatamente. Puxando assim nesse gancho, porque a gente sabe que as entesopatias mecânicas, elas são tão relevantes, né, tão prevalentes, e que são um grande diagnóstico diferencial quando a gente vai avaliar o exame de imagem. Que características ultrassonográficas, né, a gente tem que se ater, prestar mais atenção para a gente conseguir diferenciar um quadro mais inflamatório de um quadro mecânico? Os estudos vêm apontando cada vez mais para a presença de Doppler e para a presença de erosões como os fatores mais específicos para a doença inflamatória, né? Os entesófitos não têm um poder discriminativo muito bom, porque você pode ter entesopatia mecânica, e as alterações estruturais, como a ecogenicidade, espessamento, também não são tão específicos. Então, né, através de vários scores, a gente pode ir somando as alterações, mas, via de regra, o que a gente tem de valorizar mais hoje é realmente a presença do Doppler perienteseal e também a presença de erosões, que podem estar mais associadas com quadros inflamatórios. Isso ele comentou também na primeira aula de ontem, ele comentou muito, como a Ká falou, a história das ênteses funcionais. Eu acho que é um grande desafio. Né? É ainda um ponto a ser estudado, porque o nosso desafio como clínicos, né, primeiramente, é o grande diagnóstico diferencial no paciente com uma artrite psoriásica ou uma osteoartrite. Né? Então, aonde que talvez o ultrassom, na avaliação dessas ênteses funcionais, possa ter um papel, a imagem possa ter um papel. Ele mostrou dados em relação à ressonância, né, nos pacientes com osteoartrite que tem essas ênteses funcionais, a presença de uma entesite, a presença de uma calcificação, né, em decorrência de uma alteração do ligamento próximo à articulação. E será que o ultrassom pode ter esse papel? O que a gente vê hoje, que sim, o ultrassom pode, assim, não estudos assim que sejam tão robustos, mas que ele pode ter um papel nessa avaliação dessas microênteses do quadro inflamatório, mas ainda não temos a resposta, né, que a gente esperava já, mas em relação no paciente com osteoartrite e artrite psoriásica, né, porque os achados são muito semelhantes. Então, eu acho que a êntese, a gente começou com a êntese de calcânio, né, que foi a nossa história, né, na minha época de residência, a gente começava a falar em êntese, isso há muitos anos, e calcânio. E agora a gente tem, assim, uma infinidade de questões, né, e acho que as ênteses funcionais agora chegaram, né, e como a Ká comentou nessa segunda aula que ele falou em relação ao axial, mais um dado, né, então são muitas questões e o ultrassom acho que pode nos ajudar em algum momento, não só nessa classificação mecânica, que a gente fala muito em mecânica inflamatória, em ênteses grandes, como mas calcânio. Trazer para essas pequenas ênteses da mão. Eu acho que, assim, para o futuro, a análise das mãos dos pacientes, né, principalmente na psoriásica, aí é o que você vai ter mais dados, das microênteses e das ênteses funcionais na mão, vai ser de extrema importância. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa de mais trabalhos para realmente tentar sedimentar essa diferenciação, né, do acometimento, mas que talvez esses sejam os locais que vão trazer para a gente essa grande diferença e esse grande ganho. E eu acho que é importante salientar para o pessoal quem são as ênteses funcionais ali na mão, né? Então, a região de metacarpo falângica e interfalângica proximal, onde passa o tendão extensor aqui, né, nos dedos, a gente chamava de peritendinite.
E o McConaughey, ele foi o primeiro a chamar isso de êntese funcional. Na verdade, seria uma região em que o tendão ele raspa muito no osso, ele tem muito atrito. E isso seria até um fenômeno ali de Kuebner, né? Ele chama de Deep Kuebner, que você vai fazer uma inflamação nesses locais ali na mão. E ele chama esses locais, então, desse peritendão de êntese funcional, tá? E é funcional por quê? Porque você não tem ali uma ancoragem realmente verdadeira com o osso, mas você tem um atrito e uma diferenciação do tendão, né, na parte inferior dele. Ele também desenvolve um pouco de fibrocartilagem, então fica funcionando do mesmo mecanismo inflamatório. E outra região na mão que você tem uma êntese funcional são as polias. Então, as polias também nos trabalhos com ressonância e mesmo de ultrassom têm se mostrado aí muito espessadas nos pacientes com psoríase. Então, todas as poliazinhas dos tendões flexores dos dedos. Então, essa provavelmente vai ser uma área que talvez com os trabalhos a gente consiga aí dados para diferenciação das patologias que acometem mais aí a periferia e as mãos, né, os dedos. Perfeito. E aí, assim, pensando, por exemplo, de um ponto de vista prático, né? Quais são as ênteses, né? Os locais, na verdade, de topografias que a gente precisa avaliar com mais cuidado. E aí, a gente trazer também os scores que a gente usa na avaliação dos pacientes, como o MASEI, né? Quais são os pontos que a gente tem que chamar atenção, quais são os locais, e até a gente fazer uma análise crítica também do MASEI que a gente tem usado mais frequentemente. Então, a métrica que a gente mais utiliza na prática clínica hoje, né, tem algumas descritas. A primeira foi o GAS, do Peter Balint. Ele fez primeiro a avaliação das medidas normais das ênteses. Ele avaliou somente membros inferiores, então o tendão calcâneo, a face plantar e as inserções do quadríceps e do patelar. Depois, a gente teve o score MASEI, que daí ele incorporou também a avaliação de Power Doppler e de erosões e também de bursite. A bursite, até o McGonigal, ele ressaltou isso nas aulas dele, a bursa retrotendínea, normalmente ela faz parte desse complexo êntese sinovial. Então, no MASEI, a bursa ela é contabilizada. Então, são 6 topografias, se a gente colocar como bilateral, são 12, tríceps, quadríceps, patelar, o polo inferior da patela e a tuberosidade da tíbia, calcâneo e face plantar, né? São 12 topografias quando a gente conta bilateralmente, e a gente vai avaliar os domínios de espessamento, alteração de congenicidade, bursite, presença de Doppler, calcificação ou entesófito e erosão. A gente vai ter os domínios que são sequelares, são estruturais, né, que daí é calcificação e erosão, e os domínios que são considerados inflamatórios, que são a espessamento, alteração de congenicidade, bursite e presença de Doppler. Lembrando que, como a gente já falou aqui, que o mais específico vai ser Doppler e erosão, eles vão ter um peso maior. Quando a gente encontra esses sinais, automaticamente a gente vai contar com 3 pontos. Então, no score MASEI foram definidos essas topografias. A gente já tem um score do GRAPPA também, que inclui côndilo lateral e também supraespinhal. Tem várias questões relacionadas a serem focos de muita tendinopatia mecânica, né? A gente acha que talvez possa diminuir um pouquinho a sensibilidade, então a gente não tem trabalhos validando o score de GRAPPA ainda, mas ele é um score proposto, né? Na nossa prática clínica, a gente tem que aliar nosso exame físico, né, a queixa do paciente. Não necessariamente você precisa usar uma métrica como MASEI, ela é uma métrica que ela serve para simplificar, ela é uma métrica mais para diagnóstico até, porque você vai somar esses domínios e o cutoff é de 18 pontos, mas para o segmento você pode focar naquelas ênteses sintomáticas, né? Principalmente que você vai ter a questão da sobrecarga mecânica. Outro ponto muito discutido aqui nas aulas foi a sobrecarga mecânica como gatilho inflamatório. Então, pacientes que são atletas, muitas vezes sobrecarga de ênteses, eles podem ter um fenômeno inflamatório induzido pelo trauma também. E nesses cenários é super difícil a gente fazer a diferenciação, né? E daí a gente vai focar mais também, guiando um pouquinho para a nossa clínica. Mas se você tem a suspeita diagnóstica, daí às vezes é interessante fazer uma MASEI para complementar a sua investigação. No cenário de segmento, eu acho que a gente vai mais pela clínica e algum elemento a mais ali da história que vai te guiar. Eu acho que é diferente da artrite reumatoide, que a gente tem vários scores para a gente poder até optar por eles, e se fala muito em tempo, né, também. O MASEI é um score que eu acho que ele
na verdade, a gente puxa muito ele tem foi uma ferramenta muito válida, porque ele trouxe o Doppler, né, como um aliado e a gente sabe da importância do Doppler nessa diferenciação. Mas, na prática, né, as pessoas falam, você faz MACEI, né? Vamos fazer o paciente fazer MACEI. Mas eu acho que vai muito além disso, porque, primeiro, a história do paciente é ter um exame físico limitado. Você fala muito do epicôndilo lateral, que ele não está no MACEI, e, assim, é uma índice que a gente tem que olhar com olhos diferentes. Outra que existe uma questão que eu acho também, que eles comentam muito de tendão de glúteo, né? Então, a gente fala do quadril, que também não está no MACEI, então... É uma outra região que eu acho que a gente também tem que ter uma atenção maior. E como a Ká comentou, a prática, o segmento, será que até que ponto vale você ficar fazendo uma MACEI toda visita? Será que não vale você olhar com uma melhor atenção àquela índice, ou aquela região que o nosso exame físico, que a gente saiba que tem uma índice ali que possa ser um motivo de uma avaliação melhor, né? E procurar, especialmente os achados inflamatórios, e tentar procurar uma erosão, alguma coisa que justifique uma atividade inflamatória de uma doença. Só complementando, tem vários estudos que avaliaram outras ênteses como foco, e realmente entra a êntese dos glúteos, entra a supraespinhal, que é uma êntese, né, uma inserção, epicôndilos, tanto lateral como medial, existe esse acometimento. Então, aí a gente tem que se guiar pela clínica. E também uma outra coisa importante é que muitas vezes o paciente pode ter alterações muito específicas da doença somente em uma êntese. Então, às vezes, ele pode ter só naquela índice Doppler, erosão, ele não vai chegar em 18 pontos, que é o forte, mas você está vendo alterações que são muito específicas, que são muito sugestivas. Então, nesse aspecto, é muito mais importante se valorizar aquele achado, que é específico, que daí entra nas definições Omeract de entesite, do que você necessariamente falar, mas não deu 18 pontos, então isso pode estar indo contra o meu diagnóstico. E de um ponto de vista prático, assim, qual que é o cenário? Qual que é aquele paciente, assim, que ele vai merecer fazer essa investigação e a gente vai pedir para fazer o MACEI? Um paciente que eu acho que está muito indicado é aquele paciente que tem dor difusa ou tem um quadro mais de fibromialgia-like. Porque muitas vezes a gente vai ter o overlap, né, dos tender points com topografias de entesite, né? Ou aquele paciente que tem antecedente familiar muito importante, tem um quadro de dor, mas que não está com uma dúvida se é uma dor inflamatória. Nesse caso, eu acho que ajuda bastante, né? A gente tem que tomar cuidado na indicação com as limitações do método, que são obesidade, que pode dar uma entesopatia mecânica por mais sobrecarga, e também idade mais avançada. Tem um trabalho que avaliou o desempenho do MACEI, pacientes acima de 60, 65 anos foram tendo uma perda aí da especificidade do método, porque eles tinham muito entesófito. E esse trabalho é muito interessante porque ele mostra que realmente esses pacientes vão ter mais alterações mecânicas, que foi o que a gente complementou aqui, mas mostra o papel do Doppler como um diferenciador. Então, exatamente. Isso é muito legal. Isso, por isso que o Omeract, eles acabaram consensualmente chegando à conclusão de que você ter o Doppler ali na êntese era um achado com, né, maior especificidade mesmo para doença inflamatória relacionada à êntese. Tá. E para finalizar, eu vou pedir para que cada uma de vocês assim, levante qual que foi assim, o ponto mais relevante, assim, um hot topic mesmo de mensagem para a gente levar para casa em relação ao uso do ultrassom na avaliação da êntese, e qual o desafio, né? Quais são os desafios no futuro que vocês veem que a gente precisa estudar mais, trabalhar mais, né? Que a gente tem que seguir pela frente. Eu acho que já até comentei antes, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente trouxe no nosso grupo de estudos aqui. A gente falava muito já das ênteses funcionais, uma coisa que vamos trazer, né? A Alice tem uma aula brilhante disso, então falar disso. E ontem foi uma coisa que ele comentou muito na aula. Eu acho que essa é a mensagem que eu trago assim do congresso, que realmente a gente tem que mudar um pouco a nossa visão e tentar encontrar uma maneira da gente poder ajudar, o ultrassom poder nos ajudar nesse grande dilema. Sim. Né? Que são essas entes pequenininhas, que a gente esquecia delas. Eu acho que é bem por aí, viu? Eu acho que o meu hot topic aí é sair das ênteses padrão, sabe? É meio que além do MACEI. Então, acho que a mão, a gente ficar mais atento realmente, mesmo que o paciente não tenha tantos sintomas, isso é uma coisa que a gente, em cursos, né, que a gente dá tudo, você fala,
aparece uma alteraçãozinha suspeita ali, uma peritendinite, que é essa êntese funcional, uma entesite na mão, uma onicopatia, que o paciente às vezes nem está relatando muito e você já consegue ali levantar uma suspeita para esse tipo aí fisiopatológico de doença, para espondiloartrite. Então, eu acho que é focar em outras ênteses, é a minha mensagem. Perfeito. Acho que só fechando dentro do que elas falaram, mas o que possibilitou a gente chegar nesse ponto agora foi o entendimento melhor da fisiopatologia através do estudo anatomopatológico e também o advento dos ultrassons, dos aparelhos de ultrassom, né? As sondas de alta frequência. A gente não conseguiria um detalhamento tão acurado das ênteses, da unha, né? Hoje o McGonigal falou na hora dele que a unha é uma êntese que a gente está olhando para ela, né? E a gente tem um detalhamento muito, muito perfeito da unha no ultrassom de alta frequência. Então, se a gente não tivesse esses dois elementos, que é entender melhor a doença e ter melhores aparelhos, por isso que a gente está caminhando para uma melhor padronização nesses novos alvos ultrassonográficos. E aí, pessoal, quer ficar por dentro de mais novidades na Reumato? Inscreva-se agora no Reumatize Exclusive e a cada 2 semanas um episódio novo. E semanalmente tem a nossa newsletter. Não fique de fora, esperamos vocês. Até a próxima!